Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar dando sequência aos nossos estudos, a construção de conhecimento dentro desta disciplina, no caso da Geografia. Mais precisamente, estudaremos o tema América Latina, aspectos humanos. Vamos falar sobre a urbanização. Fica proposto continuadamente o desafio para você apresente um comportamento proativo, resolutivo, para que você seja cada vez mais esforçado diante desse cenário, em meio à pandemia, às aulas remotas, que se apresenta a você, a nós, situações de dificuldades que você está se deparando, mas tenho plena certeza, convicção, que com esforço e fé você vai vencer. Nós vamos vencer. E não se esqueçam que a Geografia, como disciplina escolar, oferece sua contribuição para que alunos e professores enriqueçam suas visões, representações sociais e o seu conhecimento sobre as múltiplas dimensões da realidade social, natural, histórica, entendendo melhor o que é o mundo em seu processo ininterrupto de construção, de mudança, assim como o momento atual da chamada mundialização da economia. Por exemplo, hoje você monta uma loja, um site na internet, para atender quem? Que público? O mundo todo. Bem, de forma inicial, então, vamos lá, a América Latina e seus aspectos humanos. América Latina, aspectos humanos. Não vamos nos esquecer do seguinte: nós podemos dividir a América numa divisão geográfica ou física, América do Norte, América Central e América do Sul. E se nós fizermos uma divisão da América, uma divisão histórica ou cultural, teremos a América anglo-saxônica, né, que é uma regionalização que faz referência aos países que possuem como língua oficial o inglês, e a América Latina. América Latina, a região denominada Latina, por ter sido povoada predominante por descendentes de povos latinos originários da Europa, espanhóis, portugueses, franceses. Então, estamos discutindo a América Latina, aspectos humanos, mais precisamente a urbanização, comigo aqui na tela, só para a gente colocar palavras-chave para o nosso raciocínio: urbanização, certo? Nós vamos discutir, e seus problemas, a urbanização e seus desdobramentos, devido ao quê? Um planejamento feito de forma inadequada. Um planejamento para a urbanização que não contempla a todos. Nós vamos discutir um pouquinho sobre indicadores de qualidade de vida. Qual, por exemplo, professor? Taxa de mortalidade infantil. Local onde morre menos criança é sinônimo de que tem um melhor indicador de qualidade de vida. A alta concentração de renda que ainda existe no mundo. Muito dinheiro na mão de poucos, certo? E muita gente com pouco dinheiro ou nada, tá? E nós vamos fazer também, além desse raciocínio sobre a alta concentração de renda, vamos fazer alguns exercícios para fixação do conteúdo estudado sobre a América Latina, aspectos humanos, mais precisamente a urbanização. Comigo aqui na tela, o crescimento acelerado das cidades tem ocorrido em quase todos os países da América Latina, na maior parte das vezes, com o agravamento dos problemas urbanos, como o aumento do desemprego, surgimento e expansão de favelas, ineficientes serviços de saneamento básico e tratamento de água, crescimento do número de menores abandonados, aumento da delinquência, trânsito caótico e poluição atmosférica, entre outros itens. Estamos discutindo hoje a urbanização aonde? Na América Latina. No México, a parcela da população vivendo em cidades estava em torno de 80% em 2018, excessivamente concentrada nas áreas urbanas. Na América Central, o crescimento urbano acelerado é relativamente recente. Na porção insular, certo? O país mais urbanizado é Bahamas, certo? Insular refere-se a ilhas, né? Com cerca de 90% da população vivendo em cidades. Em 2011, o que se explica pela quase inexistência de atividade econômica rural nas pequenas ilhas desse arquipélago, América do Sul. Estamos discutindo o quê? América Latina. Então, estamos discutindo um pouquinho da América Central. Agora, vamos lá, falamos México, América Central, e agora América do Sul. A urbanização foi marcada pela concentração populacional nas áreas litorâneas, o que teve origem com a colonização. Aqui uma tabela, ó, América do Sul, maiores áreas metropolitanas em 2017. Então, por exemplo, São Paulo, Brasil,
o ranking, né, a cidade, no caso São Paulo, aqui no Brasil, quantos milhões de habitantes tinham? 21 milhões, a grande São Paulo, né? Buenos Aires, Argentina, 15,5 milhões. Brasil, Rio de Janeiro, 11,9 milhões. Lima, Peru, 11,3, e assim sucessivamente. Os senhores poderão acompanhar essa tabela mostrando na América do Sul, certo? As maiores áreas metropolitanas em 2017, segue a tabela. Aqui, ó, Belém, a bonita Belém, né, com 2 milhões de habitantes no Brasil. Cidade de Santos, né, 1,7 milhões, Brasil. E outras cidades aqui, por exemplo, São Luís, Vitória, certo? A cidade de Natal, 1,1 milhões. E aqui, em último lugar, a linda e bonita cidade, histórica cidade de Maceió, com 1 milhão de habitantes. Pega aqui comigo na tela. Em quase toda a América do Sul, a tendência da população é abandonar o campo e se concentrar nas grandes cidades, nas grandes capitais e nos centros urbanos regionais. Gente, no campo está havendo aquele desemprego estrutural, por quê? Porque tem muita máquina, e a máquina fazendo serviço de 10, 20, 30, 40, 50 pessoas. Máquina quebrou, você troca uma peça. Máquina não tem licença paternidade, não tem licença maternidade, não tem dor de cabeça, não tem febre, não pega Covid. Então, o pessoal que tem condição está automatizando, né? E, consequentemente, está acontecendo esse desemprego estrutural e também a concentração de terras, além da renda, concentração de renda, concentração de terras, muita terra na mão de poucas pessoas, e essas pessoas vão mecanizando e criando esse desemprego estrutural que nós chamamos. Em muitos casos, essas cidades abrigam a maior parte de seus habitantes de maneira desordenada e sem infraestrutura. A pessoa vai para a cidade em busca de uma melhor qualidade de vida, mas na realidade ele vai sem ter lugar para morar. Quando tem um lugar para morar em condições não adequadas, não tem uma água, não tem uma luz, não tem uma água quente para tomar um banho, né? Não tem um sistema de esgoto adequado, certo? Indicadores de qualidade de vida, certo? Que nós falamos que íamos discutir, por exemplo, taxa de mortalidade infantil, é um indicador de vida, né? A qualidade de vida das populações é medida por diversos indicadores. A partir de qualquer um deles, na América Latina encontramos as mais diferentes situações, com países em posições razoáveis e outros em condições bastante ruins. Um dos melhores indicadores de qualidade de vida é a taxa de mortalidade infantil, que revela o número de crianças que morrem antes de completar um ano de vida. A tabela a seguir fornece um panorama da diversificada situação na América Latina, né? Então, aqui tem o Haiti, porcentagem de 46% de mortes, taxa de mortalidade de vida. Bolívia, 35%. Guiana, 30%. Paraguai, 18%. Vocês vão ver aqui, gente, ó, o Brasil, ó. Brasil, olha lá, taxa de mortalidade infantil. O Brasil está com 17,5%, a média do país. No Paraná, no nosso amado e querido Paraná, nós ficamos em torno de 11%, já chegou a quase 10%, né? Então, assim, nós estamos o Brasil também possui diferenças, né? A média do Brasil é 17,5%, mas tem estados que estão próximo de 10%, que é uma taxa já aceitável, né? Tem, por exemplo, lá, Cuba, 4,4% a taxa de mortalidade infantil, uma taxa bem pequena de mortalidade infantil, e vocês podem observar que Cuba exporta médicos aí para o mundo inteiro, né? O Brasil tem muito médico cubano que tem ajudado a nossa medicina, né? Observando a tabela, podemos tirar 3 conclusões importantes. México, o aumento das verbas aplicadas nas áreas de educação e saúde, especialmente nas 2 últimas décadas, levou à diminuição da mortalidade infantil. América Central, a tabela mostra grandes disparidades, pois temos países com índice abaixo de 10, como é o caso de Cuba, que nós acabamos de falar, né, 4,4, e outros como o Haiti, que está entre os de pior situação no mundo. Então, você vê, essa classificação que nós estamos fazendo da América Latina, né, estamos discutindo a América Latina, aspectos humanos, tem grandes desproporções. Assim como no Brasil, temos locais com 17%, 18% e locais com 10%, né? América do Sul, a situação é semelhante à da América Central, pois a Bolívia ocupa uma das piores colocações mundiais, enquanto Uruguai e Chile alcançaram posições satisfatórias. Continua aqui comigo na tela, América Latina, país selecionado, expectativa de vida lá. A Guiana, 68,6 anos, Bolívia, 69,5, você vê o Brasil, 74 anos, México, 76, Argentina, 77, Chile, 78, Porto Rico, a média de vida é 80 anos. Gente, só não podemos esquecer, é preciso pontuar que viver mais não significa viver com qualidade. Mas aqui já é uma ideia, se você está vivendo mais,
você está tendo uma condição melhor de qualidade de vida. Mas não necessariamente viver mais não significa viver bem, viver de uma forma adequada, né? Aqui uma outra tabela, o mundo, parcela da população regional ganhando menos que o patamar de pobreza em percentagem, né? Então aqui nós temos hoje com o dólar, vamos pôr na casa dos R$ 5, teríamos em média aí com esse valor de R$ 5,50 por dia, R$ 825 por mês no máximo, né? Então na África aí temos 85% da população ganhando menos que o patamar de pobreza, Ásia Meridional 83%, né? América Latina 27%, a Europa você vê um índice bem baixo, 14%, tem outros países desenvolvidos que chega a 1,5% das pessoas ganhando um valor abaixo dessa condição mínima aí, né? Aqui, ó, essa outra tabela, a tabela mostra que comparativamente a situação da América Latina é razoável, sendo a região do mundo subdesenvolvido mais próximo da situação na qual se encontram os países desenvolvidos. Então, a América Latina está bem próxima da América dos países desenvolvidos, né? Mas é só importante dizer que viver mais não significa também viver com qualidade, mas já tendo uma média de vida maior e ganhando um pouco mais, isso já é algo interessante, né? Mas analisando os países do continente, vemos que há diferenças substanciais como indicam a seguir. Olha bem, essa tabela diz assim, América Latina, países selecionados, evolução da parcela de população ganhando menos que $5,50 por dia, tá? Menos de $5,50 por dia. Guatemala, 41%. México, 34%. El Salvador, 30%. Colômbia, 28,5%. O Brasil, lá, ó, no meio da tabela, um pouquinho abaixo da metade, 19%. Mas ainda tem muita gente, né? Ganhando abaixo de 5,50 por dia, né? Brasil, 19%. Panamá, 14%. Costa Rica, 10%. Chile, 10%. Argentina, 7,8%. Uruguai, 3,7%, né? Os dados mostram que uma parcela significativa da população de vários países do continente, certo? Vive em padrões de pobreza classificado entre os piores do mundo. Vamos lá. Isso é uma realidade, gente. Concentração de renda. Cada vez mais concentração de renda. Pouca gente com muito dinheiro. Muita gente sem quase nada. E a mesma coisa com terras. Muita gente com quase nada ou nenhuma terra e pouca gente com muita terra. Vamos lá, essa atividade número 4? Atividade número 4, da página 259. Leia o trecho da reportagem a seguir a respeito do planejamento urbano na América Latina. Zurique, Singapura, Seul, Buffalo e Nova York aparecem constantemente nas discussões e rankings especializados como as cidades mais planejadas do mundo. E o que as une é justamente a ideia de que a cidade é o lar de seus residentes e que está ali para servi-los e não para atuar como um inimigo. Isso cobra particular relevância da América Latina, onde 80% da população vive nas cidades, enquanto a falta de segurança aparece sistematicamente entre as principais preocupações dos latino-americanos. Há outro tipo de insegurança da qual se fala pouco, mas que também supõe uma ameaça para o bem-estar dos cidadãos. Trata-se efetivamente da estrutura e organização das cidades. Aí tem 3 perguntinhas da B e C, vamos lá? Quais são as causas dos altos índices de urbanização na América Latina? As altas taxas de urbanização podem ser explicadas pela busca de melhores condições de vida associadas à maior oferta de empregos nas cidades, principalmente a partir da mecanização do campo, como eu já pontuei, mecanizou o campo, uma máquina fazendo serviço de 20, 30, 40, 50 pessoas, o pessoal vai para a cidade. Mas como essa urbanização está mal planejada, não significa também que eles vão chegar lá na cidade e vão ter melhores condições de vida. Vão para lá na busca por isso, né? O que é uma cidade que atua como inimiga, como foi dito na reportagem. A ideia da cidade inimiga remete aos problemas associados à falta de planejamento urbano. Nós estamos discutindo. O pessoal vai para a cidade, sai do campo e vem para a cidade, mas não tem uma casa adequada, se tem, não tem água encanada, não tem uma água quente, não tem condição de saneamento básico, não tem emprego, não tem transporte, né? Uma vez que os habitantes enfrentam dificuldades para viver em locais como falta de moradias, desemprego, violência, falta de investimento em infraestrutura. Letra C. Quais são as possíveis consequências da falta de planejamento urbano? Falta de investimento em infraestrutura para todos os cidadãos, certo? Como reflexo, as cidades apresentam problemas de poluição atmosférica, poluição da água hídrica, né? Tráfego intenso de veículos, moradias precarizadas e distantes dos centros, além da falta de saneamento básico para grande parcela, para grande parcela da população, né?
Desafio. Durante o módulo foram trabalhados os aspectos humanos presentes na América Latina, contemplando as características populacionais, culturais e sociais. Produza um texto relacionando essas características à herança colonial dos países da América Latina. O desafio que está na página 259. Bem, então vamos lá. A América Latina sofreu um processo de colonização, exploração, né, extração de quase toda a sua riqueza produzida e envio para onde? Para suas metrópoles. Muitos aqui foram explorados pela Europa, né, países europeus. O idioma resultante da sua metrópole colonizadora, temos aqui como herança, né, e a multiculturalidade, certo? Então nós temos colonos brancos europeus, nós temos a entrada de negros africanos, população indígena, tivemos um grande índice de imigração. Página 260, rumo ao ensino médio, diz assim aqui na tela: a distribuição da população na América Latina acontece de forma desigual, como podemos verificar no mapa abaixo. Então você vai ver que estamos discutindo na América Latina aspectos humanos, principalmente a urbanização, né? E aqui está mostrando a ocupação desordenada, você está vendo um descritivo no lado esquerdo embaixo, e conforme ele vai ficando mais escuro, é a maior concentração de pessoas. Diz assim, ó: utilizando-se de seus conhecimentos e tendo o mapa como apoio, assinale a alternativa que descreve a demografia da região. Resposta certa, letra B. A ocupação do território é distribuída de maneira desigual, com concentração em áreas urbanas. Aqui comigo, questão de número 2. Analise as projeções das pirâmides etárias a seguir. Tem duas pirâmides. Aqui está mostrando Haiti à esquerda e Portugal à direita. Aqui embaixo está mostrando um maior índice de natalidade na parte de baixo, a parte da base da pirâmide, né? E uma expectativa de vida um pouquinho menor. Já em Portugal, a base da pirâmide, índice de natalidade um pouquinho menor, o meio da pirâmide mais encorpado, e em cima uma taxa um índice, a vida, as pessoas estão vivendo mais, né? Um índice de mortalidade de idoso menor, né? Então as pessoas vivem mais, a taxa de vida, as condições de vida aparentemente melhores proporcionam com que essas pessoas vivam mais, né? E aí diz assim: de acordo com as projeções, podemos afirmar que, resposta certa, de acordo com as projeções, podemos afirmar que, resposta certa, letra E, entre as causas da configuração presente na projeção da pirâmide do Haiti, podemos citar a falta de investimento na área da saúde, certo? Ou seja, as pessoas não conseguem viver mais, né? Não significa também que viver mais significa viver melhor, né? Mas aí no Haiti está mostrando que as pessoas não têm longevidade, né? A questão de número 3, o mapa ao lado, os senhores estão vendo, né? Representa a distribuição da população por cor e raça no Brasil. De acordo com a composição, compare a configuração brasileira com as características populacionais da América Latina, analisando as afirmações a seguir. Aí está mostrando a cor branca em verde, cor preta em roxo, parda em marrom, amarela em amarelo, né? E indígena em vermelho, e aí o senhor vai poder observar no gráfico a distribuição dessa população, e aí vem de acordo com a composição, compare a configuração brasileira com as características populacionais da América Latina, analisando as afirmações e quais estão corretas, né? Então vamos lá. A população brasileira reflete a composição dos demais países da América Latina, principalmente no que se refere à proporção de pardos. Não. Varia de acordo com os processos históricos da colonização. Então, a 1 está errada. A 2 diz assim: ainda que tenha em sua composição diferentes etnias, a população brasileira é predominantemente branca. Não, com certeza não. Assim como a da Argentina e no Uruguai, a 2 está errada. A 3, o número de pretos e pardos na composição brasileira tem origem no período da escravidão dos povos africanos. Sim, presente também nos países insulares da América Central. Então, a 3 está certa. E a 4 diz assim: no Brasil, a população indígena necessita de políticas públicas voltadas à manutenção de reservas, assim como em outros países da América Latina, que tiveram essa população dizimada pelos europeus. Também está correto. Estamos aqui, né, no rumo ao ensino médio, questão de número 3. Rumo ao ensino médio, questão de número 3. E a 5 diz assim: o sudeste e sul do Brasil apresentam composição étnica semelhante à encontrada na maior parte do México. Também não, está errado. Então a resposta certa é a letra C. A 3 e 4 estão corretas. Resposta de número 4. Pergunta de número 4 diz assim: com base na análise do mapa abaixo e de seus conhecimentos sobre a urbanização da América Latina, podemos afirmar que
Letra D, correta. A resposta correta é letra D. Apesar de relativamente recente, a concentração populacional em zonas urbanas na porção insular da América Central se deve principalmente à oferta de empregos com menos disponibilidade em zonas rurais. Aqui o em casa. Vamos lá? Juntos? Diz assim, ó. Discorrer sobre a identidade latino-americana é, sem dúvida, uma empreitada ousada. Os países que integram a América Latina são dotados de grande diversidade cultural, o que não permite uma abordagem única ou conclusões definitivas sobre a questão. Rever o processo histórico que deu origem à concepção da identidade que temos hoje é determinante, pois ela não é algo acabado e imutável. Pelo contrário, se forma a partir de vários fatores que mudam com o decorrer do tempo. Então vamos lá no Em Casa, né, na página 263. Considere as afirmações presentes no texto e o seu conhecimento sobre a América Latina para responder às questões a seguir. A. Página 263, letra A. É possível falarmos em uma cultura latino-americana? Por quê? B. Quais são as possíveis causas dessas características culturais? Então vamos lá. A. É possível falarmos em uma cultura latino-americana? Por quê? Não. A América Latina, apesar de suas características comuns, é muito diversificada culturalmente, o que pode ser percebido por meio do que dos costumes e tradições culinárias, músicas e modos de vida espalhados pelo continente. Gente, estamos discutindo o quê? A América Latina, aspectos humanos, tá? E nós estamos discutindo também, é importante a gente entender essa multiculturalidade. Letra B, quais são as possíveis causas dessas características culturais, né? A causa da diversidade cultural pode ser entendida pelo quê? Principalmente nos próprios processos históricos de constituição desses países, no que se refere à população, incluindo o quê? A colonização, movimentos migratórios, escravidão, população originária e as relações econômicas envolvidas. Acabamos de discutir com vocês, nós tivemos colonos brancos europeus, a entrada de negros africanos, populações indígenas e também a imigração. Bom, questão de número 2, diz assim, pesquise a configuração da pirâmide etária e dos principais indicadores sociais dos países latino-americanos, seguindo as orientações do educador. Com base na análise das informações obtidas, elabore um texto que deve conter as diferenças ou semelhanças, questão de número 2, tá? As diferenças ou semelhanças das características encontradas entre os grupos etários dos dois países, a comparação entre os principais indicadores sociais dos países. Questão de número 2, página 263, os indicadores sociais como mortalidade infantil, renda per capita, grau de escolaridade, expectativa de vida, podem servir como base para que nós consigamos relacionar as diferenças encontradas. Para que seja possível que a gente compreenda a estrutura da população de forma ampla, devemos buscar informações a respeito do processo de formação dos países, principalmente no que se refere à colonização, como já acabamos de pontuar na questão anterior, né? Por fim, devemos relacionar políticas públicas voltadas à saúde e à educação com indicadores encontrados. É importante entendermos isto, né? Questão de número 3, ainda na página 263, né? Vamos lá. Estatísticas já admitiram que em 1500 a população indígena no país era cerca de 4 milhões. Atualmente, o número de índios no Brasil ronda os 470 mil em aldeias. Eles ainda têm que lutar por mais autonomia, vivendo permanentemente em risco de perder direitos acossados por pressão dos latifundiários, mineradoras e usinas industriais. Por outro lado, apesar de também ter havido extermínios, a grande maioria dos países da América Latina soube incluir melhor os indígenas na sua população. Por exemplo, eles são mais do que a metade da população boliviana, então estão presentes intensamente no México, Colômbia, Venezuela, Equador e Paraguai. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 prevê a demarcação de terras tradicionalmente ocupadas por indígenas. Ainda assim, poucas são as comunidades indígenas que conquistaram esse direito, certo? Então, vamos discutir um pouquinho sobre o povo indígena. É importante a gente entender que houve uma demarcação de terras e é uma medida que tida como necessária, né, para a reprodução do modo de vida desse povo, do povo indígena, estamos falando. É importante também que a gente busque conhecer as relações de poder envolvidas no processo de demarcação. É possível sugerir que a gente assim esteja observando portais, né, para responder essa questão, que reúnem informações sobre os povos indígenas. No caso aqui, eu quero sugerir para vocês o Instituto Socioambiental, que dispõe de uma página dedicada aos povos indígenas do Brasil, Instituto Socioambiental e a
FUNAI. Vocês vão encontrar alguns descritivos para que respondam essa demarcação de terras para o povo indígena, tá? E essa necessidade que eles têm de políticas sociais. A questão de número 4, vem comigo aqui. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né? O PNUD lançou em 2017 um relatório de desenvolvimento humano referente ao ano 2015. Além de ranquear o IDH dos países, o relatório traz algumas análises a respeito da desigualdade social a seguir. Os indicadores que compõem o Índice de Desenvolvimento Humano são suficientes para medir a qualidade de vida de um país? Por quê? Letra A, pergunta A. B. Escolha um país da América Latina e pesquise sobre a posição que ele ocupa no IDH e qual é a situação de 3 importantes indicadores sociais: mortalidade infantil, expectativa de vida e renda per capita. Pesquise a respeito das ações desse país, tendo em vista 2 dos 4 eixos propostos pelo PNUD, e D. Registre as respostas e o resultado de sua pesquisa. A questão de número 4, nós estamos discutindo o em casa, certo? Então vamos lá? Os dados do IDH não refletem necessariamente a qualidade de vida de toda a população, tá? Os dados do IDH não refletem necessariamente a qualidade de vida de toda a população. Para isso, pode-se utilizar, por exemplo, a renda per capita, que não evidencia a concentração de riquezas. Segundo o relatório, grupos mais vulneráveis da sociedade ainda não alcançaram o mesmo nível de desenvolvimento econômico e social que as parcelas menos vulneráveis, tá? Então, nós devemos o quê? Devemos apresentar os índices de desenvolvimento humano do país, escolhido, e buscar informações a respeito das políticas afirmativas de piso de proteção social, desenvolvimento humano sustentável e participação e autonomia dos excluídos. Então você vai escolher aqui, como dito, né? Você vai escolher um país da América Latina e pesquise sobre a posição que ele ocupa no IDH, qual é a situação de 3 importantes indicadores sociais, por exemplo, mortalidade infantil, expectativa de vida e renda per capita. É uma resposta um pouco mais particular da sua parte, você fique à vontade, pesquise e registre o resultado para que você cresça em conhecimento dentro desse contexto América Latina, aspectos humanos. Eu quero agradecer a tua companhia até agora, muito obrigado e até mais.